Bom dia, alunos! Hoje nós iniciaremos o tópico de manejo dos leitões na nossa disciplina de produção animal 2. Bom, na aula passada nós estávamos falando sobre o parto, os cuidados com o parto. E logo ao nascimento, o leitão tem uma série de necessidades que elas devem ser cumpridas e para isso é necessário que nós saibamos o que o leitão necessita para a sua sobrevivência. O primeiro ponto a ser abordado será o fornecimento do colostro. Mas o que é o colostro? Quem produz o colostro? Como deve ser trabalhado a administração do colostro para todos os leitões se temos uma leitegada extensa, por exemplo, 16 leitões e a porca possui 12 tetas? Como nós faremos isso? Qual a importância do colostro? O que é o colostro? Hoje a nossa aula vai ser muito sobre esses pontos. Bom, e o que é o colostro? O colostro ele é considerado o primeiro leite. Por quê? Porque ele é rico em imunoglobinas, que são importantes porque auxiliam o sistema imunológico do leitão a responder a alguma doença. E ele tem uma duração, ele não é uma duração muito curta de absorção. Então o leitão, ele começa, com o passar do tempo, ele começa a perder a capacidade de absorver essas substâncias. Então por isso que é importante que eles absorvam o mais rápido possível. Bom, e como deve ser feito esse fornecimento de colostro, logo após o nascimento do leitão? Como ele deve ser feito? Como pode ser feito? Como pode ser administrado? Logo ao nascer, os leitões possuem apenas 2% de gordura corporal e eles ainda têm uma necessidade maior, por quê? Porque eles têm uma deficiência de trocas com o meio. Então ele perde calor, ele perde calorias para o meio, E caso a temperatura do ambiente esteja excessivamente baixa, por exemplo, menor que 19 graus, essa reserva se esgotará rapidamente. Não é a nossa realidade diária aqui em Rondônia, mas existem dias que nós temos essa temperatura sim. Então é necessário esses cuidados. Bom, sobre o fornecimento de colostro, como eu já tinha passado para vocês, a capacidade de absorção, ou seja, o leitão ele tem que, além de ingerir o colostro, ele tem que ter a capacidade de absorver esse colostro. E essa capacidade de absorver, ela vai diminuindo ao longo do nascimento. E ela, entre 24 e 36 horas depois do nascimento, ela não ocorre mais. Então, o fornecimento de colostro, ele tem que ocorrer nas primeiras horas de vida. Bom, e sobre a energia que possui no colostro, das calorias? O colostro ele tem um alto teor de energia, tanto o colostro como o leite. Ele proporciona um acúmulo de reservas e permite que o animal chegue de 12 a 15% do seu peso corporal ao desmame, sendo realizado em 3 a 4 semanas de vida. Então, não só o colostro, mas também o leite é que permite esse acúmulo de gorduras e de calorias para que o leitão atinja o peso ao chegar na creche, ao entrar na creche. Bom, daí eu trouxe para vocês uma composição nutricional do colostro de uma matriz, de uma porca que está na reprodução, chama-se então matriz, para que vocês vejam essa composição. Matéria seca de 87%, proteína bruta de 24,84%, uma gordura de 39%, lactose 20%, cinzas 3%, cálcio e fósforo total, ok? Só para que vocês tenham uma ideia da composição nutricional de um colostro. Bom, quais são as medidas então que nós poderemos fazer logo após ao nascimento do leitão para que a gente ajude nesse processo,
Quando o leitão ele foi expelido, você pode secar as narinas e também a boca do leitão, massagear o dorso da região lombar, né? Você pode pegar o animal pelo peito, né, e massagear ele e ativar a sua circulação. Por quê? Porque isso vai estimular a respiração. Depois de você fazer isso, né, deve ser feito também uma outra etapa, que é o fornecimento do calor, e vamos posteriormente passar para o corte do umbigo. Eu vou passar um vídeo para vocês, deixar ele no AVA, sobre essa massagem e respiração assim que o leitão ele é expelido, tá? Essa parte que nós vamos falar agora é sobre a amarração do cordão umbilical, né, que deve ser feito logo após o nascimento. Como que é essa amarração? Você vai amarrar um cordão umbilical que deve estar desinfetado, cortar de 3 a 5 centímetros da sua inserção e desinfetar. Para a ligadura, você pode usar um cordão desinfetado, como eu falei, ou embebido em desinfetante. E usar uma tesoura cirúrgica ou higienizada, também desinfetada. Esse desinfetante, o mais comum utilizado, é o álcool iodado. Você pode fazer uma solução de álcool iodado a 5%. Vou passar também um vídeo sobre como fazer essa solução, ok? Esse último ponto tá dando todos os passos que você deve fazer para que faça o corte do umbigo do leitão. O que você deve fazer? Imergir o umbigo numa solução, pressionando a barriga do animal contra um frasco, né, o leitão. Fazer um movimento de 180 graus para que o desinfetante atinja a base do umbigo. O umbigo deve permanecer na solução por 5 segundos. Aqui, ó, 5 segundos. Nessa próxima slide, você vai ver a técnica de contenção que você vai utilizar. Ela pode ser muito variada, né? Utilizando duas pessoas para que uma segure e a outra amarre. Ou você pode utilizar, fazer sozinho, né? E aí você tem que conter bem o animal. Então, nessa fotografia, essa senhora, ela tá amarrando o coto umbilical, né? Ela vai fazer o corte após a amarração. E ela deixou um coto de 3 a 5 centímetros. E logo após ela fazer isso, ela vai fazer a imersão em iodo a 5%. Nesse caso, a contenção ela foi diferente, né? E aqui do lado direito, vocês podem até observar a linha para amarração, que ela está embebida aqui, ó. Deve ser iodo pela coloração. E também tem um frasco de boca larga para que você consiga, né, pressionar a barriga do animal. O animal nessa posição você não vai conseguir fazer isso, né? Mas se o animal estiver numa outra posição, você consegue. Como se ele estivesse assim, nesse caso, né? Usando duas pessoas, amarração do coto umbilical, porque você consegue fazer com que o frasco de boca larga chegue até, né, a região que nós queremos. Nesse caso também houve a contenção, né, com corda para fazer a amarração e é logo após o nascimento. Vocês podem também utilizar, existe para comprar nas casas de agropecuária, alguns pós que eles são também, fazem esse papel de desinfecção, tem alguns que tem antibióticos, ok? Bom, próxima atividade é corte dos dentes, tá? Então, o leitão, ele já nasce com dentes. Esse corte dos dentes, para que ele serve, né? Vamos saber daqui a pouquinho. O corte dos dentes, eles deve ser feito com alicate próprio, deve ser feito rente à gengiva, o alicate deve estar limpo,
desinfetado. A desinfecção ocorre de uma leitegada para outra. Eu coloquei uma observação aqui no caso de reanimação de leitões que já estavam aparentemente mortos. Para isso que vai ser importante nós sabermos sobre a pressão lombar, né? Quando que a gente deve fazer essa pressão lombar? Deve haver interferência no parto somente quando for necessário, e nesses casos é um dos casos necessários. O escamoteador é um dos equipamentos que deve ser deixado limpo e aquecido para que os leitões tenham a entrada assim que seja necessário. Mas vamos lá voltar para o corte dos dentes. Quantos dentes vocês acham que um leitão nasce? Pensem aí. Quantos dentes? 2? 4? 6? O que vocês acham? 8, tá, gente? 4 na parte superior e 4 na parte inferior. Sendo que 2 em cada região, cada antímero, ok? 2 do lado direito, superior, 2 do lado esquerdo, superior, 2 do lado inferior, esquerdo e 2 do lado inferior, direito, ok? Como vocês ainda não viram planos veterinários, então vamos passar um pouquinho mais para frente. Então, o total são 8 dentes. E você precisa aparar esses dentes. Mas por que, professora, a gente tem que aparar esses dentes? Para evitar o canibalismo. Os leitões, eles podem ter o hábito de mordiscar o rabo do outro. Então, os dentes, eles podem fazer o canibalismo. Também, para que não machuque muito os tetos, as mamas, né, da porca durante a mamada. Bom, chegamos então ao corte da cauda. O corte da cauda, ele pode ou não ser realizado. O principal motivo de se realizar o corte da cauda é para se evitar o canibalismo. Ok? Como eu já tinha comentado para vocês no slide passado. É uma técnica simples, mas como eu falei, ela não é obrigatória, né? Você vai escolher na sua produção se irá fazer ou não. Ainda sobre o fornecimento de colostro, né? Uma revisão aqui, que deve ser logo ao nascimento, a questão da gordura, da absorção de 24 a 36 horas, então não esqueçam do limite de absorção. O colostro sempre nas primeiras horas de vida e sobre o alto teor de gordura que ele é capaz de fazer com que o leitão absorva. Revisão rápida, ok? Revisão sobre a tabela, vamos verificar de novo. Prestem atenção nos componentes. E agora vamos para a capacidade de aleitamento e transferência dos leitões. O que acontece? Durante a maternidade, né, o processo de amamentação, esse período, é necessário que se observe a capacidade da porca em ter condições de manter esses leitões. Como que isso ocorre? Vamos lá, vamos explicar. A capacidade de criação de uma porca, ela está relacionada com o número de glândulas mamárias e de tetos funcionais, tá? O teto, ele tem que ser funcional. Por quê? Como assim, professora, funcional? O teto, ele tem que realizar a principal função dele nesse momento, que é a ejeção do leite. Existe o teto cego, existem algumas doenças que fazem com que o teto, ele perca essa função, como, por exemplo, a mastite, ok? Então, você tem que observar isso através, né, da pressão no teto, observar, olhar, ver se não tem uma vermelhidão naquele teto, se a porca sente dor. Fisiologicamente, vamos explicar. Por exemplo, se uma porca tem 12 tetos, ela tem condição, entre aspas, de amamentar 12 leitões. Estão entendendo? Quando esse número de leitões ultrapassa, por exemplo, ela tem 12 tetos e 16 leitões. Então, esse número de leitões ultrapassou o número de tetas.
você vai ter que fazer um manejo de transferência de leitões para porcas recém-paridas, caso você tenha essas porcas com que você consiga fazer essa transferência. Por exemplo, você teve uma porca que tem 12 tetos e teve 16 leitões. E tem uma porca que tem 12 tetos e teve 8 leitões. Então você vai ter que fazer essa transferência, mas deve ser feita rapidamente. Digamos que você não tenha, então você vai ter que fazer um manejo para saber quando cada leitão está mamando. Porque o que acontece, né? Essa transferência ela deve ser até nos 3 primeiros dias da porca ativa. Essa transferência a gente vai explicar ela mais profundamente nos próximos slides. Você deve ter bastante cuidado para saber quem mamou, quem já mamou, quem não mamou. Eu vou passar um vídeo específico sobre essa etapa para vocês na próxima aula. Então, nós vamos encerrar aqui e até a próxima aula.